Fala, nação estrategista, Vitor Ribeiro aqui com a sua dica e sacada diária para preparação para concurso. E hoje eu tenho uma pergunta chave para você, que é: você tem uma boa memória? Você confia na sua memória? Na hora da prova, o pensar sobre a sua memória, isso seria um ponto forte ou um ponto fraco? Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu tenho uma boa memória. Eu confio bastante na minha memória. E deixa eu te contar algumas das experiências que eu tive. A primeira evidência que eu tenho sobre a minha memória é que eu nunca sei aonde eu deixei as minhas chaves. É sério, eu não faço ideia disso. A outra evidência de que eu tenho uma boa memória, há um tempo eu fui convidado lá para o National Geographic para participar de um programa chamado Os Incríveis, o Grande Desafio, onde ele diz: Vitor Ribeiro é uma das 20 mentes mais brilhantes do Brasil. E eu lembro que... nada a ver isso. Mas ao chegar no portão ali pro embarque, eu tava lá com coisa no meu celular. Quando eu chego lá, a minha mala que eu tava levando pro programa sobre memória, pra mostrar que eu tinha boa memória, tinha ficado no carro. Que eu tive que ligar pra minha esposa: volta aqui, que ficou no porta-malas. Eu tenho uma boa memória. E eu sei o que é uma evidência de uma boa memória e o que não é. Quando você pensa, 80% dos concurseiros dizem: Vitor, eu tenho uma memória péssima. Eu pergunto: como você sabe? Eles dizem: porque eu nunca sei onde eu deixei as minhas chaves. E eu tenho uma boa notícia para você: isso não tem nada a ver com memória. Como assim, Vitor? Eu chego, deixo minha chave em algum lugar, eu não lembro aonde que eu deixei. Isso não tem nada a ver com a memória. Isso tem a ver com o seu estado de presença. O quão presente você está naquele momento, o quão você está focado naquilo que você está fazendo naquele instante. Normalmente, quando a gente chega em casa, que é quando 80% de nós esquecemos a chave em algum lugar, a gente entra num automático. Ah, eu preciso só tirar essas coisas para deixar em algum lugar, para ir direto para o banheiro, ou ir direto ligar a televisão, ou ir direto para o meu computador, ou ir direto para a cozinha, fazer alguma coisa. E a gente vai deixando essas coisas. Nesse momento, nosso cérebro apaga. A gente entra no carro, nosso cérebro apaga. E a gente, esses lapsos de esquecimento que a gente acha que é uma coisa tão grande, simplesmente é questão de nós não estarmos presentes naquele momento. Então eu estou gravando essa série de vídeos para vocês, todos a respeito de memória. O primeiro sai hoje, os próximos vão saindo ao longo dos próximos dias. Eu acho que vai ser uma coisa legal pra gente, eu acho que vai ter umas 5 aulas sobre isso, mas a primeira coisa importante é: o fato de você não se lembrar onde você deixa as coisas não tem nada a ver com memória. Segunda coisa: a memória, ela é diretamente influenciada pela nossa crença a respeito da nossa memória. Então, o Tony Robbins, não era o Tony, mas tinha uma frase que diz: quer você acredite que pode, quer você acredita que não pode, que não possa, você está certo. E quando a gente fala de memória, é bem por aí mesmo. Não é que se você acreditar que você tem uma ótima memória, tudo vai funcionar bem, mas o contrário é garantido. Se você acredita que sua memória é uma meleca, ela não vai te ajudar. E as crenças sobre a nossa memória vêm muito de um processo chamado rotulagem. O que é rotulagem? É o momento em que o cérebro pega um evento, um acontecimento e rotula aquilo como uma crença. Então, por exemplo, você esqueceu a chave, ou então você foi fazer uma prova e você não lembrou de determinado assunto. Coisa normal que acontece. Ou então você você saiu de casa, você ia fazer algumas coisas e você fica: eu tinha que fazer alguma coisa. Ou você encontra uma pessoa e diz: eu tinha que falar alguma coisa para essa pessoa, eu não lembro. E você, nesse instante, rotula aquilo com: minha memória é péssima. No momento em que você afirma isso, minha memória é X, você criou um rótulo. Esse rótulo fica emaranhado como se fosse uma crença e, por meio dessa crença, nós reinterpretamos todos os acontecimentos do nosso passado para justificarem aquela crença. Eu sei que minha memória é péssima. Lembra só disso. Quando eu era criança, a tia pediu para eu ficar em pé e falar em público, eu não lembrava o que eu tinha que falar. Eu fui apresentar um trabalho, eu não lembrava disso. Eu fui fazer aquela prova, eu não lembrava. Na hora que eu saí da prova, eu lembrei aquilo. E a gente começa a pegar todo o passado e reinterpretá-lo em cima dessa nova crença quando a gente rotula que tem uma memória ruim. Pior ainda, ao olharmos para frente e pensarmos todos os desafios que a gente vai ter, quando rotulamos essa memória dessa maneira, lascou-se. A gente vai dizer: eu preciso passar no concurso público, eu tenho que estudar 10 livros diferentes, eu preciso pegar os meus 80 mapas mentais que eu fiz, ou as minhas 400 páginas de resumo, ou as 5.000 páginas que eu tenho grifado. Aquilo, já dei a dica do que fica mais fácil de você anotar e revisar depois, mas eu tenho que fazer isso e eu tenho que lembrar na hora da prova. Mas se você rotulou: minha memória é péssima, tá lascado, bicho. Já era, porque você está afirmando para si mesmo que isso já não vai funcionar para ti. O
que que é importante? 90% das nossas crenças a respeito da nossa memória derivam primeiro de coisas que não têm nada a ver com memória. Derivam do nosso estado de presença. E numa época em que a gente fica no Snapchat o tempo todo, se vocês me seguem no Snapchat, vocês me viram outro dia. Eu fiz um Snapchat dizendo, cara, bicho, eu tenho que ir embora aqui, mas minha carteira eu deixei em algum lugar, eu tenho que achar meu telefone também. Pô, eu gravando no meu telefone uma coisa falando sobre eu não saber onde está no meu telefone. A gente entra em estados idiotas, em estados viajantes. Isso não tem nada a ver com a nossa capacidade de memória. Mas num mundo onde o nosso foco de atenção é de cerca de 20 segundos, e se você está nesse vídeo até agora, cara, você é um campeão por ter chegado até aqui nesse momento e ter continuado sem que a sua cabeça esteja pensando em 1 milhão de coisas. Esse estado de presença, que não tem nada a ver com a memória, ele é o principal fato gerador que nós usamos como referência para dizer que temos uma má memória. Minha mãe tem 20 anos que fala, ela esquece uma coisinha e diz, o alemão tá chegando, o alemão tá chegando. Por alemão, o Alzheimer. Então já tem 20 anos dessa rotulagem que ela afirma, reafirma, 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 e simplesmente ao pensar no futuro sobre um desafio, possivelmente ela sequer deixa, porque ela diz, não, minha memória não é boa o suficiente para isso. Então a gente tem 90% das nossas crenças não tem nada a ver com memória. O que é a memória? Memória é o ato de pegar uma informação que foi aprendida pelo cérebro, que foi compreendida e conseguirmos extraí-la da cabeça e externalizá-la. O que é a memória? Memória é a capacidade de pegar uma informação que foi aprendida e extraí-la. E aqui vem o próximo passo. A maior parte dos problemas da memória, então quando a gente fala 90% das crenças vêm de coisas que não tem nada a ver com a memória, tem a ver com o estado de presença. O restante tem a ver com uma coisa simples. Nós não temos memória de algo que não foi aprendido. A memória, ela é diretamente influenciada pela sua capacidade de aprendizagem. Se você aprendeu mal, você não tem memória. Você só assistiu uma videoaula, você não tem memória. Fato. Você assistiu uma aula só e no dia seguinte você não lembra, seu cérebro é normal. Você foi para uma aula de cursinho, não fez anotação, não revisou e daqui a uma semana você não lembra de nada, seu cérebro é normal. E na verdade, você deveria quase estar comemorando por não se lembrar nada nesse instante. O que a gente vai trabalhar nessa série de vídeos é, beleza, como a gente pode fazer com que a memória fique melhor, como fazer com que a gente, então, aprenda um pouquinho mais. Vai ser empolgante isso? É algo que seria necessário para você? Se sim, dá uma comentada aqui embaixo o que especificamente a respeito do processo de memória e do processo de aprendizagem para você vai ser útil. Lembra de deixar o seu curtida, compartilha isso com o seu colega que é avoado, aquele que fica pensando em várias e várias coisas. Logo, logo, sai o próximo vídeo aqui dessa nossa série de memória, então se é a sua primeira vez no canal, é importante que você se inscreva aqui no canal para garantir que você vai receber o próximo vídeo. E quando você se inscrever, aproveita para aproveitar vários vídeos legais e várias sacadas a respeito da sua preparação para concurso público. Eu sou o Vitor Ribeiro, você está no Estratégia de Aprovação, a rocha nos estudos e nos vemos no topo. Até amanhã!